Me conta se isso já aconteceu com você. Mês bom de vendas, caixa cheio, você respira aliviado, aí chega as contas da empresa, as suas contas pessoais, e você começa a resolver tudo do mesmo lugar, da mesma conta, porque tá tudo ali mesmo, ali é mais fácil, eu já vou matando, porque depois tu vai acertar tudo entre empresa e pessoa física. As semanas estão passando e quando tu decide olhar para o extrato, tu percebe que não tem mais nada. Você vendeu, trabalhou bem e no fim tá sem dinheiro. Posso te afirmar que isso não é azar, isso é falta de estrutura. E hoje eu vou te mostrar como consertar isso de uma vez por todas. Eu sou Ryan Machado, marido, pai, contador, empresário e investidor, e aqui nesse canal eu ensino você a transformar lucro em riqueza de verdade. E já te convido a se inscrever, deixar o like, mas só deixar o like se esse vídeo te agregar de alguma forma, te ajudar de alguma maneira no teu dia a dia, senão não precisa deixar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar no assunto. Tu sabe exatamente quanto que a tua empresa lucrou no último mês? Não o que entrou de receita, mas o que lucrou de fato, o que sobrou de cada venda, pagando a despesa operacional, pagando suas parcelas, o que sobrou no finzinho? Se você já travou nessa pergunta, se tu não sabe essa resposta, temos um problema simples aqui que pode responder essa pergunta, que é a mistura. Mistura de conta, mistura de decisão, mistura de identidade visual entre você, dono da empresa, e a própria empresa. Vocês são dois organismos diferentes, com funções diferentes e com fluxo diferente. Quando você mistura os dois, você perde o que é mais precioso dentro de uma organização, que é a clareza. E você não está quebrado, você está cego. E cego não é culpa de inteligência, é culpa de falta de estrutura. E por que isso acontece? A gente não aprende isso na escola. Ninguém te ensinou quando tu abriu o CNPJ. Na maioria das vezes, o empresário começa pequeno, começa por uma demanda pequena, trabalha sempre na mesma conta e pensa, quando eu crescer eu separo. Mas o negócio cresce e o hábito fica. E aí você vira o que eu chamo de empresário do caixa automático. Entrou dinheiro, alguém usa. Entrou mais dinheiro, gasta mais. Mês ruim, aperta tudo. Não tem planejamento, não tem estrutura, não tem clareza, só tem improviso. E o improviso é inimigo do patrimônio. É como tentar entender se um restaurante é lucrativo sem tu separar o custo da cozinha do que tu come de graça lá o dia todo. Então o primeiro passo aqui é a separação estrutural. É a primeira ação, a mais simples e a mais poderosa, que é ter uma conta bancária separada da empresa e da pessoa física. E parece absurdo, parece óbvio, mas isso muitos empresários não fazem e acabam se prejudicando e fazendo tudo isso que eu falei anteriormente. E aqui não tem meio termo, não é depois eu abro, é fazer agora mesmo nesse momento. Conta bancária própria da empresa, cartão empresarial, registro de todas as entradas e saídas. Nada de supermercado na conta da empresa, nada de boleto pessoal saindo do CNPJ. Quando você mistura, tu perde completamente a capacidade de ler o teu negócio. Imagina tu ir fazer um exame de sangue no laboratório, chegar lá, a enfermeira, pegar o teu sangue e o de outro cara, misturar os dois e fazer a análise. O resultado não vai significar absolutamente nada. E a mesma coisa é tu misturando as finanças. E aí, se você já tem essa conta separada da empresa e da pessoa física, já deixa nos comentários aqui. E deixa um relato mostrando para as pessoas que isso realmente é importante. Passo 2 é o Prolabore, o salário do dono. Aqui, muito empresário erra feio, erra forte, que a maioria pega salário quando dá, quando tem, sem previsão nenhuma. E o empresário precisa sim ter um salário fixo, que é a remuneração pelo seu trabalho dentro da empresa. Ah, mas Ryan, eu sou dono, posso pegar dinheiro a hora que eu quiser. Teoricamente, sim. Estrategicamente, está errado. Sem o Prolabore fixo, sem o teu salário fixo, num mês bom, tu vai retirar mais dinheiro. Num mês ruim, tu vai comprometer totalmente o teu orçamento familiar e acaba entrando em pânico, achando que a empresa não dá dinheiro. Você fica refém do caixa da empresa e o caixa da empresa também fica refém de você. E aqui a solução é simples, defina um valor fixo de salário mensal. E o segredo é compatível com o que a empresa suporta e compatível com a tua realidade familiar. Esse valor vai sair todos os meses, independente da oscilação de faturamento. Porque imagina você, quando você contrata um funcionário, você não paga ele no dia 5 religiosamente, você é o principal funcionário da sua empresa, você também precisa ser pago no dia 5, como qualquer outro funcionário. Você cria segurança financeira na empresa e segurança financeira familiar. O empresário que não tem um salário fixo, ele não é livre, ele é o escravo do caixa da empresa. E principalmente cria um negócio que é muito raro no mundo dos pequenos empresários, que é previsibilidade. Passo 3, distribuição de lucro com política. Depois do Prolabore vem o lucro, porque a partir do momento que tu tem um salário fixo, tu tem todas as suas despesas mapeadas, tu pagando tudo, vai sobrar um valor. Esse valor é o lucro. E o lucro ele não é prêmio,
ele é uma ferramenta. E ferramenta sem um critério pré-estabelecido também vira desperdício. E um empresário TLR, ele sabe exatamente o que ele vai fazer com esse lucro. Ele tem uma política de distribuição. Um exemplo simples aqui para você adaptar no seu dia a dia. Do lucro que gerou dentro da sua empresa, vamos supor que lucrou 10 mil reais naquele mês, já pagando funcionário, pagando o teu salário, pagando os impostos, pagando o custo de matéria-prima, pagando tudo sobre os 10 mil reais. O que você vai fazer com esses 10 mil reais? Você vai pré-estabelecer que 50% vai ser reinvestido na empresa, que 30% vai ser distribuído para você e que 20% vai ser reserva de caixa. Você vai guardar numa caixinha, numa aplicação para momentos emergenciais. Isso é uma política. Você sabe exatamente o que vai fazer com o lucro. Esse percentual ele pode ir mudando no decorrer do crescimento, no desenvolvimento da sua empresa, mas normalmente ele fica períodos. Porque é uma política, não pode ficar mudando todos os meses. Depende muito do momento da empresa. E uma empresa não muda o seu momento econômico de um mês para o outro. Quando muda, daí de fato tem que analisar novamente a política. Mas normalmente ela segue um fluxo linear. E é muito bom pré-estabelecer critérios para o uso do dinheiro. Porque se você não decide o que fazer com o dinheiro se decide sozinho. E na maioria das vezes ele decide sumir. E o passo 4, o fluxo de caixa é o radar. E aqui tem uma diferença muito gritante entre dois empresários. Um olha o extrato no final do mês e vê que não sobrou nada e não sabe por quê, visto que ele trabalhou o mês todo na pauleira e não faz sentido não ter dinheiro no final do mês. E tem um outro empresário que ele olha o fluxo de caixa projetado e já sabe uma semana, 2 semanas, um mês antes que aquele mês vai ser um pouco difícil e que o caixa vai apertar. E já toma as devidas precauções antecipadamente. E o fluxo de caixa não é planilha complicada. É uma ferramenta que te responda 4 perguntas. Quanto entra, quanto sai, quando entra e quando sai. Se te responder essa pergunta, você tem um fluxo de caixa. Com isso na mão, você antecipa. E sem isso, tu só reage. E o empresário que só reage não cresce. E aí eu te pergunto, tu projeta o fluxo de caixa ou tu só reage ao saldo do banco naquele dia? E aqui o passo 5. Lembra daquele 30% do lucro que a gente destinou para distribuição aos sócios? O que você faz com essa distribuição? Aqui é um dos pontos mais importantes para mim e é o final, a entrega final do empresário TLR, que é o que ele faz com o lucro que foi distribuído para ele. Se a resposta é que tu gasta, aí eu tenho que te contar um negócio. A empresa gera lucro, mas o que gera liberdade é patrimônio. E aqui tem um ciclo muito claro do empresário que gera patrimônio. A empresa dele gera receita, que gera lucro, que distribui para o sócio, que investe fora e que cria patrimônio. No que pode ser esse patrimônio? Pode ser naquilo que você mais entende. Pode ser em terreno, pode ser em sala comercial, pode ser em casa para aluguel, pode ser em ações, pode ser em fundos imobiliários. O objetivo não é só ter uma empresa boa, é usar a empresa como um motor de construção de patrimônio. Aí chegamos no ponto de transformar lucro em riqueza. A ideia não é só ter uma empresa lucrativa, é ter um patrimônio que trabalha para você. Então deixa eu te resumir o que a gente conversou hoje. Conta separada, porque a empresa tem a identidade financeira própria. Prolabore definido, você tem um salário fixo e não tirar quando dá. Política de distribuição, o lucro tem um destino antes mesmo de chegar. Fluxo de caixa, você tem que antecipar e não reagir. E o lucro que vira patrimônio e não consumo do dia a dia. Empresário que mistura PF com PJ vive confuso. Empresário que separa cria clareza. Clareza gera melhores decisões. Decisões melhores constroem patrimônio. E patrimônio no fim é liberdade. Pessoal, se gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha e manda para aquele cara que precisa saber disso. Tamo junto.